Ártico. Um mundo onde o gelo parece infinito e o silêncio é quebrado apenas pelo vento cortante e pelos sons da vida selvagem. Aqui, a natureza reina suprema e o tempo parece seguir um ritmo diferente. Esta é uma terra de extremos, onde o sol brilha por meses no verão e desaparece completamente no inverno. Onde os animais desenvolveram adaptações incríveis para sobreviver ao frio implacável. E onde os povos indígenas mantêm tradições milenares em harmonia com um ambiente que não perdoa erros. Este documentário é uma jornada pelo último horizonte congelado. Este é o Ártico. O Ártico não é apenas um lugar no mapa. É um reino de proporções titânicas, uma terra de extremos onde a geografia se impõe com uma grandiosidade que desafia a compreensão humana. Localizado no topo do mundo, onde os meridianos convergem e as noites podem durar meses, o Ártico é um mosaico de países e oceanos. Canadá, Groenlândia, Rússia, Noruega, Islândia, Alasca e o vasto Oceano Ártico. Mas mais do que uma região, ele é um universo à parte, onde a natureza reina com uma força primordial e uma beleza que parece ter sido esculpida pelos deuses do gelo e do vento. O clima do Ártico é um testemunho da brutalidade e da magia da Terra. No inverno, o termômetro mergulha para além dos menos 50 graus Celsius. E o sol desaparece, deixando a região envolta na escuridão da noite polar. É um tempo de silêncio e introspecção, onde o frio cortante parece congelar até o ar. Mas mesmo na escuridão, há luz. As auroras boreais dançam no céu, cortinas de verde, roxo e azul que parecem tecer histórias antigas no firmamento. Esses fenômenos, criados pela dança das partículas solares com a atmosfera terrestre, são um lembrete de que, mesmo no frio mais extremo, há beleza. E então o verão chega, trazendo o sol da meia-noite. Um espetáculo de luz eterna que transforma o céu em um palco dourado, onde o tempo parece suspenso. A paisagem do Ártico é uma sinfonia de branco e azul, uma imensidão de gelo e neve que se estende até onde os olhos podem ver. O mar congelado, uma vasta camada de gelo flutuante, é o coração pulsante dessa região. Ele se move, racha e se reforma, moldado pelas correntes oceânicas e pelos ventos que sopram sem cessar. No verão, parte desse gelo derrete, abrindo passagens para navios e expondo águas escuras que absorvem o calor do sol, em um ciclo que influencia o clima de todo o planeta. Mas esse derretimento não é apenas uma mudança sazonal, é um sinal alarmante de um mundo em transformação, onde o gelo que sustenta a vida no Ártico está desaparecendo a uma velocidade sem precedentes. Em terra, a tundra domina o cenário. É um tapete de musgos, líquens e pequenos arbustos que se estende por quilômetros,
uma vegetação rasteira que parece frágil, mas é incrivelmente resiliente. Sob essa camada de vida, o permafrost, o solo congelado que guarda segredos de eras passadas, se estende por 24% do hemisfério norte. Ele é um cofre de carbono orgânico, um testemunho silencioso de milênios de história geológica. As geleiras do Ártico são outro espetáculo à parte. Gigantescas massas de gelo, formadas ao longo de milhares de anos, deslizam lentamente em direção ao mar, onde se fragmentam em icebergs majestosos. Esses icebergs, muitas vezes do tamanho de pequenas cidades, vagam pelo oceano até derreterem completamente. A Groenlândia, por exemplo, abriga a segunda maior camada de gelo do mundo, cobrindo cerca de 80% de sua superfície e contendo água suficiente para elevar o nível global dos oceanos em mais de 7 metros, caso derreta completamente. Esse derretimento já está em curso, com implicações globais para o clima e o nível do mar. Os fiordes, com suas paredes íngremes e águas profundas, são outra característica marcante da geografia ártica. Suas paredes íngremes mergulham em águas profundas e escuras, criando cenários que parecem saídos de um sonho. Esses fiordes são refúgios para a vida, onde baleias, focas e aves marinhas encontram abrigo e alimento. E acima deles, as montanhas cobertas de neve se erguem como guardiãs silenciosas, testemunhas de um passado onde o Ártico era ainda mais selvagem e intocado. A geografia do Ártico é, acima de tudo, uma lição de humildade. Ela nos lembra que, por mais que tentemos dominar a natureza, há forças que estão além do nosso controle. O Ártico é um lugar de extremos, onde a vida persiste contra todas as probabilidades, onde a beleza e a brutalidade coexistem em um equilíbrio frágil. No coração desse mundo gelado, o urso polar reina como um gigante solitário, um símbolo de força e adaptação. Sua pelagem branca brilha sob o sol pálido, refletindo a luz como um espelho na vastidão congelada. Ele é o senhor das extensões geladas, um predador que depende do gelo marinho para sobreviver. Com passos silenciosos e olhos atentos, ele patrulha as bordas do gelo, esperando o momento certo para atacar. Sua presa principal, a foca, descansa em buracos no gelo, mas o urso sabe que cada movimento deve ser calculado. Ele mergulha nas águas geladas com uma agilidade surpreendente para um animal de seu tamanho, nadando quilômetros em busca de alimento. Sua camada espessa de gordura e pelagem densa o protegem do frio extremo, tornando-o um dos predadores mais bem adaptados do planeta. As focas são outro componente vital do ecossistema ártico. Espécies como a foca anelada e a foca barbuda passam a maior parte de suas vidas no gelo marinho, onde se reproduzem e descansam. Suas camadas de gordura e habilidade para nadar em águas geladas as tornam presas ágeis e resistentes, mas também as colocam no centro da cadeia alimentar, servindo como alimento para ursos polares e orcas. As focas também são essenciais para as comunidades indígenas, que dependem delas para alimentação, vestuário e ferramentas. As morsas, com seus longos caninos e corpos robustos, são outro espetáculo da vida ártica. Esses mamíferos marinhos dependem do gelo marinho e de praias costeiras para descansar e se reproduzir. Suas presas são usadas para se locomover no gelo e para disputas territoriais, enquanto sua dieta
é composta principalmente de moluscos e outros invertebrados que encontram no fundo do oceano. No entanto, com o derretimento do gelo, as morsas estão enfrentando desafios crescentes, como a perda de habitat e a competição por recursos. Nas águas geladas do Oceano Ártico, as baleias são os gigantes gentis que dominam as profundezas. A baleia da Groenlândia, com sua imensa mandíbula arqueada e corpo robusto, é uma das poucas espécies que passam toda a vida nessas águas congeladas. Ela alimenta-se de plâncton e pequenos crustáceos, filtrando toneladas de água gelada com suas barbatanas. Sua camada de gordura, que pode atingir 50 centímetros de espessura, a protege do frio mais intenso, permitindo que ela nade tranquilamente sob o gelo. Já as orcas, conhecidas como lobos do mar, são predadoras versáteis e inteligentes. Elas caçam em grupos coordenados, usando estratégias complexas para capturar presas como focas, peixes e até outras baleias. Sua comunicação sofisticada e habilidades de caça fazem delas os predadores mais eficientes do Ártico. Quando uma matilha de orcas se aproxima, até mesmo as baleias da Groenlândia, tão imponentes, ficam em alerta. Nas terras árticas, as renas e os caribus dominam a paisagem. Suas manadas podem incluir milhares de indivíduos, que migram centenas de quilômetros em busca de alimento. Durante o verão, eles se alimentam de gramíneas, líquens e arbustos, acumulando gordura para os longos invernos. Suas patas largas e cascos afiados são adaptados para caminhar sobre a neve e o gelo, enquanto sua pelagem espessa os protege do frio extremo. Para os povos indígenas, como os Sami e os Inuit, as renas e os caribus são mais que animais. Eles são parte integrante de sua cultura e subsistência. Durante as migrações, o som de seus cascos batendo no gelo ecoam como tambores ancestrais, anunciando a passagem desses nômades da tundra. No coração desse mundo gelado, o boi almiscarado reina como um titã da tundra, uma criatura que parece ter sido esculpida pelo próprio inverno. Com sua pelagem longa e densa, que o protege de temperaturas que podem cair abaixo de menos 40 graus Celsius, ele é um sobrevivente nato. Seus chifres curvados e sua postura imponente dão a ele uma aparência de guerreiro ancestral, mas sua verdadeira força está na união do rebanho. Quando ameaçados, os bois almiscarados formam um círculo defensivo, com os adultos enfrentando os predadores de frente e os filhotes protegidos no centro. Lobos e ursos polares são inimigos frequentes, mas, unidos, eles sabem que a força do grupo é sua maior arma. Durante o inverno, eles cavam a neve com seus cascos fortes em busca de líquens e raízes, mostrando que mesmo em um ambiente hostil, a perseverança é a chave para a sobrevivência. Já a raposa do Ártico, pequena e astuta, é uma mestra da adaptação. Com sua pelagem branca no inverno e marrom acinzentada no verão, ela se camufla perfeitamente na paisagem, tornando-se quase invisível para predadores e presas. Mas o que realmente impressiona é sua resistência. Ela suporta temperaturas de até menos 50 graus Celsius, graças a uma pelagem tão densa que a faz parecer uma bola de neve animada. Sua cauda espessa funciona como um cobertor, envolvendo seu corpo durante os longos invernos. Durante o verão, ela se transforma em uma verdadeira arquiteta, cavando tocas subterrâneas para armazenar alimentos. Restos deixados por ursos polares, pequenos mamíferos e até ovos de aves são parte de sua dieta versátil. A raposa do Ártico é a prova de que, no Ártico, a inteligência e a adaptação
valem mais do que o tamanho. No topo da cadeia alimentar terrestre, o lobo do Ártico domina as vastas planícies geladas. Com sua pelagem branca, que o camufla na neve, e olhos penetrantes que parecem ler a alma da tundra, ele é um caçador implacável. Vivendo em matilhas, esses lobos são mestres da cooperação. Eles caçam em grupo, perseguindo presas como caribus e lebres do Ártico por quilômetros, até que a exaustão as derrube. Sua resistência é lendária. Eles podem percorrer distâncias imensas em busca de alimento, enfrentando ventos gelados e terrenos traiçoeiros. Mas o lobo do Ártico não é apenas um caçador. Ele é um guardião do equilíbrio da tundra. Ao controlar as populações de herbívoros, ele garante que a vegetação não seja devastada, mantendo o ecossistema saudável. Nos céus, a coruja das neves planam como fantasmas silenciosos. Com sua plumagem branca que brilha sob a luz do sol e olhos amarelos que parecem ver através da escuridão, ela é uma caçadora noturna excepcional. Sua presa favorita, o lemingue, é um pequeno roedor que desempenha um papel crucial na tundra. Durante o inverno, quando a comida escasseia, as corujas das neves podem migrar para o sul, aparecendo em regiões onde raramente são vistas. Sua habilidade de caçar em condições de pouca luz e temperaturas extremas é um testemunho de sua adaptação ao ambiente ártico. E quando ela planar silenciosamente sobre a neve, em busca de sua próxima refeição, é impossível não sentir uma ponta de admiração por essa ave majestosa. Nas águas geladas, os papagaios do mar reinam como os palhaços do Ártico. Com seus bicos coloridos e expressões curiosas, eles são uma das aves mais carismáticas do planeta. Durante a maior parte do ano, eles vivem no oceano, mergulhando em busca de peixes e crustáceos. Mas, na época de reprodução, eles se transformam em pais dedicados, cavando tocas em penhascos costeiros para proteger seus ovos e filhotes. Sua habilidade de voar e nadar com igual destreza os torna verdadeiros mestres do ar e do mar. E quando eles deslizam pelas águas geladas, com seus bicos cheios de peixes, é difícil não sorrir com sua aparência desengonçada e adorável. A vida selvagem do Ártico é um testemunho da resiliência e da adaptação. Cada espécie, desde os maiores predadores até os menores organismos, está interconectada em uma rede complexa e delicada. O Ártico é um lugar onde a natureza reina suprema, um reino de gelo e luz que pulsa com histórias de luta, sobrevivência e triunfo. E enquanto o vento continua a soprar sobre as vastas planícies geladas, a vida persiste, como um farol brilhando na escuridão do inverno. No coração do Ártico, vivem povos que transformaram a adversidade em poesia. Os Inuit, Sami, Nenets e outros grupos indígenas não são meros sobreviventes. São arquitetos de civilizações nascidas do diálogo íntimo com o gelo. Há milênios, eles leem o rugido das tempestades como mapas, interpretam o brilho das estrelas como bússolas e veem nas pistas de animais escrituras sagradas. Enquanto o mundo exterior via o Ártico como um vazio congelado, esses povos escreviam epopeias silenciosas, onde cada trincheira na neve contava uma história de resistência. Os Inuit, mestres da caça em mares traiçoeiros, desenvolveram o cajak, ancestral do caiaque, embarcações leves de ossos de baleia e peles de foca que deslizavam sobre águas mortais. Nas noites polares, enquanto a aurora boreal riscava o céu, contavam lendas de Sedna, a deusa dos abismos marinhos,
cuja ira podia quebrar o gelo sob os pés de caçadores incautos. Já os Sami, pastores de renas da Lapônia, seguiam migrações ancestrais guiados por joiks, cantos tão precisos que descreviam uma pessoa, uma paisagem ou um rena específica apenas pela melodia. E os Nenets, nômades da tundra siberiana, cruzavam desertos gelados em trenós puxados por renas, levando consigo chuns, tendas de pele que montavam e desmontavam como um ritual de renascimento diário. Mas a harmonia entre humanos e gelo foi interrompida pelo rugido de navios a vapor e o estampido de explosivos. No século XIX, expedições como a de John Franklin, que desapareceu com seus 129 homens em busca da passagem do Noroeste, revelaram ao mundo a ferocidade do Ártico. Anos depois, foram os Inuit que encontraram os ossos dos exploradores, restos de latas envenenadas por chumbo e relatos de canibalismo desesperado. A tragédia de Franklin, romanticizada no Ocidente como heroísmo polar, ignorava um detalhe crucial. Os Inuit, que Franklin desdenhara como primitivos, já dominavam técnicas de sobrevivência que a ciência europeia só entenderia séculos depois. Foi preciso que figuras como Fridtjof Nansen e Roald Amundsen humilhassem seus orgulhos para aprender. Nansen, em sua expedição no Fram, 1893 a 1896, abandonou casacos de lã por parcas de pele de foca, copiou projetos de trenós Inuit e sobreviveu a temperaturas extremas com uma dieta rica em gordura de foca, descobertas que revolucionaram a exploração polar. Amundsen, por sua vez, passou anos com os Netsilik Inuit, aprendendo a construir iglus e ler o gelo antes de conquistar o Polo Sul. Esses exploradores, ao contrário de seus predecessores, não vieram apenas para conquistar, mas para escutar. E ao escutar, revelaram ao mundo que o Ártico não era um deserto, mas um museu vivo de sabedoria. O século XX trouxe novas invasões. A Guerra Fria transformou o Ártico em um tabuleiro de espionagem. Bases militares como a americana Camp Century, construída sob o gelo da Groenlândia, prometiam ciência, mas escondiam mísseis nucleares. Testes atômicos contaminaram terras Sami e o nomadismo Nenets foi sufocado pela coletivização soviética, que transformou renas, seres sagrados, em gado numerado. Enquanto isso, o mundo celebrava o Ártico em filmes e literatura como uma fronteira heróica, ignorando que suas comunidades lutavam para não virar notas de rodapé na história alheia. Hoje, o aquecimento global reescreve o Ártico em tempo acelerado. Caçadores Inuit veem o gelo marinho, sua estrada ancestral, derreter sob os pés. O permafrost, que guarda segredos de mamutes e vírus pré-históricos, desaba sob aldeias costeiras, engolidas pelo mar. E rotas de navegação antes bloqueadas pelo gelo agora cortam o coração do território Inuit, trazendo navios cargueiros e vazamentos de óleo que intoxicam as águas. Mas nas fissuras desse gelo em colapso brotam sementes de resistência. Jovens Sami usam drones para mapear rotas de migração de renas ameaçadas pelo degelo. Mulheres Inuit lideram documentários que mesclam técnicas ancestrais de caça com alertas climáticos. E festivais como o Ridu Ridu transformam joiks em hinos de protesto, ecoando nas redes globais. A espiritualidade ártica, tecida em cada gesto cotidiano, permanece como um farol.
Para os nenetes, matar uma rena é um pacto sagrado. Nenhuma parte do animal é desperdiçada e seus chifres são enterrados como oferenda aos espíritos da tundra. Os Inuit ainda realizam rituais para Sedna antes da caça, pedindo perdão à dona dos mares. E escultores esculpem em marfim fóssil histórias de baleias gigantes e caçadores corajosos, vendidas em galerias de Nova York a Tóquio, paradoxo de um mundo que consome sua cultura enquanto destrói seu lar. O Ártico, hoje, é um espelho quebrado. Reflete tanto a resiliência humana quanto a híbris de quem o vê como recursos a serem explorados. As expedições do passado, com seus heróis trágicos, ensinaram ao mundo que o gelo não se rende a navios de aço ou ambições imperiais. Agora cabe à humanidade escutar as vozes que emergem das tempestades. Vozes que lembram que o verdadeiro heroísmo não está em conquistar a natureza, mas em aprender a dançar com ela, passo a passo, sob a luz efêmera da aurora boreal. O Ártico não conhece meios termos. É um mundo de contrastes, onde as estações não são apenas mudanças climáticas, mas transformações radicais que redefinem a paisagem, a vida e o próprio sentido de existência. Aqui o tempo não passa. Ele oscila entre dois extremos, cada um com sua própria beleza implacável e sua própria lição de sobrevivência. No inverno, o sol desaparece. Por meses, a escuridão reina absoluta, envolta em um silêncio que parece eterno. O termômetro mergulha para além dos menos 40 graus Celsius e o vento corta como uma lâmina, esculpindo dunas de neve que se estendem até onde a vista alcança. O mar congela, formando uma crosta branca e impenetrável que parece ligar o céu à terra. É um mundo monocromático, onde o azul profundo do crepúsculo polar se funde com o branco infinito do gelo. Mas mesmo na escuridão, há vida. As auroras boreais dançam no céu, cortinas de luz verde e roxa que parecem celebrar a resistência daqueles que chamam este lugar de lar. Sob o gelo, o oceano pulsa lentamente, habitado por criaturas que aprenderam a esperar. E então, como um suspiro coletivo, o sol retorna. A primavera chega com uma explosão de energia. O gelo começa a rachar, e os primeiros raios de sol iluminam a neve, transformando-a em um mosaico de cristais que brilham como diamantes. As aves migratórias retornam, enchendo o céu com seus chamados. As focas dão à luz em blocos de gelo flutuantes e os ursos polares emergem de suas tocas, famintos após meses de hibernação. A tundra, antes congelada, começa a respirar. Pequenas flores árticas brotam em meio ao solo pedregoso, suas cores vibrantes uma declaração de vida contra todas as probabilidades. O verão é uma festa frenética de luz e movimento. O sol da meia-noite banha a terra em um dourado perpétuo e o Ártico se transforma em um cenário de abundância. As baleias navegam pelos fiordes, suas barbatanas cortando a superfície espelhada do mar. As renas pastam em vales verdejantes, enquanto os lobos árticos patrulham as colinas. O gelo marinho recua, abrindo passagens para navios e expondo costas rochosas que há séculos estavam escondidas. Mas mesmo nesta época de fartura, há uma urgência. Cada dia de sol é precioso. Cada hora de luz uma chance de armazenar energia para o inverno que se aproxima. E então, o outono chega, trazendo consigo um ar de despedida. As cores mudam novamente. O verde da tundra se transforma em tons de ouro e vermelho, e o céu noturno começa a revelar as primeiras estrelas. As aves partem, os ursos se preparam para hibernar, e o gelo começa a se formar novamente, devagar. Como se o Ártico estivesse se recolhendo em si mesmo. É um momento de transição, de equilíbrio precário entre a luz e a escuridão, entre o movimento e a quietude.
As estações do Ártico são mais que ciclos climáticos, são um ritual antigo, uma dança entre extremos que molda tudo o que existe aqui. Cada estação traz sua própria beleza, sua própria lição. No inverno, a paciência. Na primavera, a renovação. No verão, a celebração. No outono, a reflexão. Juntas, elas contam a história de um lugar que não apenas sobrevive, mas prospera na adversidade. Um lugar que, apesar de sua aparente hostilidade, é profundamente vivo, profundamente conectado ao ritmo da Terra. E assim, o Ártico continua, imutável em sua mutabilidade, eterno em sua transitoriedade. Um lugar onde o tempo não é medido em horas, mas em estações. E onde cada estação é um testemunho da incrível capacidade da vida de se adaptar, persistir e, acima de tudo, brilhar.